uma religião de seguir a Jesus, mas por medo de ir para o inferno, e não de seguir Ele por amor. O pastor pregou, fez um apelo que quem queria entregar sua vida para Jesus naquele dia? Eu. E nesse dia, nessa igreja, eu comecei a chorar, mas assim, soluçar. Desmontei. E ali, eu aceitei Jesus também. Olá, tudo bem? Que bom que nós estamos de volta aqui nesse espaço. Eu adoro vir aqui, por quê? Porque aqui é um espaço em que a gente fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, e as pessoas que sentam a essa mesa estão também dispostas a contar as suas histórias, o seu encontro com Jesus. Pega o link desse vídeo agora e compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Alguém nesse momento precisa ouvir uma palavra de Deus. Alguém nesse momento precisa ter acesso às maravilhas que Deus pode fazer na vida de qualquer um de nós. Lembro também que esse nosso trabalho aqui, ele tem um outro objetivo, de apoiar o trabalho do Gustavo e da Miriane lá no Quênia, o projeto Eu Tô no Quênia. Vai lá no nosso Instagram agora e procura @EuToNoQuênia. Se não, procura no link na bio que você vai encontrar. A partir de R$30 por mês, você pode nos ajudar no sustento de 3 anos desse projeto incrível. Talvez você não saiba, mas há milhões e milhões de pessoas no mundo que não sabem que um dia por essa terra passou um homem chamado Jesus Cristo. E o trabalho desses missionários lá nesses lugares que a gente chama de povos não alcançados é muito importante. Eu falo daqui, com o meu trabalho eu tento levar a palavra de Deus a todos os recantos do mundo, mas existem há pessoas que estão nesse momento, abriram mão de suas vidas, abriram o conforto de suas casas para tão somente cumprir a missão de levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo. Vem comigo porque hoje é muito especial. Há alguns dias vocês assistiram por aqui um podcast incrível em que a gente trouxe os 3 pastores da Igreja Castelo Forte, uma igreja que está reabrindo agora em Florianópolis. E eu estou muito feliz. E a gente deu um spoiler lá atrás, que vieram os 3 pastores e que estaria aqui comigo, em algum momento, as 3 pastoras. E sabe o que é o mais incrível disso tudo? E eu já comentei isso várias vezes, eu comento com as pessoas que eu encontro, é que uma igreja que renasce, ela já renasce com pelo menos 3 casais de pastores. Vocês conseguem ter noção da amplitude do que isso vai alcançar, do quanto essa igreja vai crescer e desse brotar de um avivamento incrível que nós vamos viver aqui em Florianópolis? Pois é com muita honra e muita gratidão no meu coração que eu recebo as 3 pastoras aqui, a pastora Ulani Jar, a pastora Ivone Machado e a pastora Helene, aí eu vou ler o sobrenome, Jane Kian. Uma hora eu vou decorar, com o pastor Cadu foi a mesma coisa. Meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui, vocês disponibilizarem para a gente ter essa conversa. Obrigada, Carla, por nos convidar. É uma honra estar aqui. É uma honra. É uma honra. Eu estou muito feliz por eu estar participando desse momento de nascimento de uma igreja, ou renascimento de uma igreja. Isso é muito interessante para quem é tão novo nesse novo mundo, nesse novo encontro com Jesus. E agora eu quero saber um pouquinho do encontro de vocês com Jesus. Ivone, começa? Posso começar. Então vamos lá. Então, como já foi dito, meu nome é Ivone e eu sou gaúcha de Santana do Livramento. Sou oriunda de uma família que, vou dizer que é uma família laica, porque não se falava em espiritualidade na minha casa, né? Eu só tenho um irmão, uma família pequena. Porém, a minha avó materna frequentava a Igreja Assembleia de Deus. Certo dia, e nisso aí tem algo muito paradoxal, porque eu não lembro a imagem da minha avó, porém eu tenho uma lembrança, ela me levando no culto na igreja, na Assembleia de Deus. Chegando na igreja, eu imagino que eu teria uns 5 anos de idade.
chegando na igreja, eu fui brincar em meio àqueles bancos de madeira. E naquele dia Deus fala comigo. Desculpem a emoção. Deus fala comigo e Ele me disse que naquela noite Ele me apartava. Ele me apartava, que eu era uma escolhida dele. E aconteceu que, vida que segue, casualmente, naquele ano, eu entro para a escola, que naquele então chamava-se Jardim da Infância. E eu fui para uma escola teresiana, uma escola católica, apostólica, romana. E ali naquela escola tínhamos as doutrinas da Igreja Católica. Tudo eu cumpri ali naquela escola. Sou agradecida por aquele tempo, né? E aí a gente tinha aquelas práticas, íamos de véu para a igreja. Era uma escola muito grande, assim. Nossa, essa parte da Igreja Católica eu não peguei, do véu, não. De véu, com mãozinhas assim. Comíamos hóstia antes do padre abençoar os retalhos de hóstias. Então, tive toda essa caminhada aí nessa escola, tá? Principalmente nos primeiros anos de escola, tivemos essa doutrina assim, muito forte ali. E aí eu tinha aquela palavra, só que eu não tinha como compartilhar aquela palavra com ninguém. Eu era uma criança e o tempo foi crescendo, eu fui crescendo, mas como a minha mãe sempre foi uma pessoa muito severa, eu não podia compartilhar aquilo, tá? E o tempo foi passando e eu só saí daí, dessa escola, para ir para a faculdade. Eu tinha 17 anos. Tá? E nesse inteirinho aí, uma colega de escola me convida. Sivone, vamos em tal reunião que lá eu estou flertando lá com um rapaz que me acompanha. Sim, acompanha, mas não sabia muito de que se tratava. Chegando lá, era uma reunião de jovens na Igreja Metodista do Brasil. E eu fui para um grupo. E nesse grupo a gente lia um versículo bíblico, dissecava aquele versículo, íamos para outro. E eu pensei, mas aqui é meu lugar. Aqui é o meu lugar, estou gostando disso aqui. Já que era da Ivone. Naqueles anos que eu tive lá naquela escola, eu nunca abri a Bíblia. Só para esclarecer, nunca abrimos a Bíblia. E nesse inteirinho, reuniões de amigos, coisas de cidade do interior, reuníamos na esquina para conversar. Eu conheci o Ricardo, que é o meu marido, há 39 anos. E eu conheci o Ricardo nesse inteirinho. E eu era muito moderna, eu tinha uma mobilete, não sei se vocês são desse tempo, e eu vinha de mobilete. E o Ricardo estava na frente da igreja. Eu digo, Ricardo, o que tu faz aí? Parei a mobilete. Não, eu sou dessa igreja aqui. Se a minha família é daqui, dessa igreja, a minha mãe aqui, olha lá minha mãe. Daí eu olhei a mãe dele tocando teclado, aqueles de madeira, assim, tal. Casualmente, era a igreja que eu tinha ido na reunião de jovens. Aí, Deus já orquestrando a minha vida. Eu tinha aquela palavra, né? E aquela palavra nunca se distanciou de mim. Nesse inteirinho eu conheci a mãe do Ricardo, que era uma líder, uma mulher líder, né? Líder na igreja, líder na família. E ela me convidou para participar do culto. E eu fui. O pastor pregou e fez um apelo que quem queria entregar a sua vida para Jesus naquele dia? Eu. Fui lá, aceitei Jesus. Só que eu não tinha assim um entendimento profundo da grandeza que era aquele passo, né? E depois a dona Sueli, que é a mãe do Ricardo, foi me explicando a grandiosidade daquilo. E esse é teu primeiro encontro, então, de verdade. É verdade, é verdade. Quem é a próxima a falar, Helene? Então, eu acho que, na verdade, todo mundo tem o seu primeiro encontro e é um primeiro amor, né? Porque é aquele amor que às vezes a gente busca em várias coisas no mundo e não acha.
E a minha história tem a ver com busca. O meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos e eu também vim do meio católico, misturado com ortodoxo, porque minha família é grega. Então eu estava metade na igreja católica e metade na igreja ortodoxa, que é bem parecida também. Enfim. E ali depois que meu pai faleceu, quando eu tinha 10 anos, a gente vai na busca, né? Na busca de algo que ficou para trás, que a gente que perdeu, né? Em algum momento ali. E ali eu passei em tudo que vocês possam imaginar. Eu fui pro espiritismo, eu fui para dentro próprio do catolicismo, eu fui para vários lugares ao mesmo tempo no mundo. Um carteado de certo, nas videntes. E eu queria saber, porque eu queria entender tudo aquilo. E mesmo tendo estudado em colégio católico, em São Paulo, tudo, mas é tudo na superficialidade, né? Tudo ali. E nunca que é isso que a Ivone falou, né? Eu também estudei em escola católica e não me lembro da Bíblia. Tu citou uma coisa bem interessante. E ali foi indo e eu fui por um lado que era do mundo. No mundo, no que sentido? Eu era uma menina, ali com meus... Saía, viajava o mundo todo, botava minha mochila nas costas, eu sempre gostei de viajar, botava minha mochila nas costas e me mandava. E aí a gente tem experiências boas e ruins, normal, né? Mas na busca, ia pra tudo quanto é igreja, acho que eu conheço todas as igrejas da Europa, que eu entrava e queria que Deus falasse comigo de alguma maneira. E aquela coisa. Até que tive um namorado, e esse namorado, a gente namorou por 4 anos, mas depois não deu certo e tal. E lá na frente, já quando eu tava com 25 anos, eu reencontro esse namorado e ele fala: nossa, tô indo num lugar e eu quero te levar. Aí eu falei, eu não quero isso daí pra mim. Isso aí não. E já era uma igreja, então? Onde ele ia. Onde ele ia. Chamava Igreja do Tio Cássio, lá em São Paulo. E aí eu falava, esse negócio de ser crente, isso aí é coisa pra você, que já tá mais velho, eu ainda tô garotinho, eu quero ainda outras coisas, né? Aí ele ficou 1 ano insistindo em me levar. Até que chegou um dia que eu falei, tá bom, eu vou. Aí eu fui. Aí o dia que eu fui, o pastor tava falando e parece que ele sabia da minha vida inteira, porque aquela pregação foi pra mim. Foi do início ao fim, ele falando pra mim coisas assim, que era só minha e Deus que sabia. E aquele pastor, Deus foi falando através da boca dele. E eu era uma pessoa muito dura, porque como meu pai faleceu, meu avô faleceu no mesmo ano, então eu não conseguia chorar. Pra mim, assim, minhas amigas, vamos supor, tinha uma nota baixa, eu chorava. Pra mim, eu olhava e falava assim, como tá chorando? Né? Pra mim, assim, pra chorar tinha que morrer. Pra chorar tinha que tinha que ter um real motivo, né? Não conseguia ser emotiva. Até que, nesse dia, nessa igreja, eu comecei a chorar, mas assim, soluçar. Desmontei. E ali, eu aceitei Jesus também. E parece que foi algo assim, que eu falei, meu Deus do céu. Aí, logo em seguida, eu fui num outro culto com ele, mas eu não tinha nada a ver com ele, porque já era ex é ex, né? Tinha ficado. Ele tava ali querendo me ajudar e ok, né? Tava sendo ajudada e comecei esse encontro. Logo em seguida, passou tipo 15 dias, eu encontrei meu marido. Na verdade, ele me encontrou, porque eu não sei se ele falou aqui ou não, mas ele escreveu uma carta. Sim. E nessa carta ele colocou todos os detalhezinhos ali da esposa que ele queria. Mais ou menos 25 anos, eu tinha 25 anos. Mais ou menos 1,68m, eu tenho 1,68m. E ali ele coloca todos, né, até dos seios, ele fala seios fartos, não muito, falsa magra, nem gorda nem magra. Enfim, ele coloca todos os detalhes. Ele tinha lido Cantares de Não, ele estava apaixonado por Cantares, ele não saía do livro. E aí ele coloca assim detalhes que eu gostasse de criança e que eu fosse submissa principalmente a Jesus e que eu pudesse, né, que a esposa dele ali pudesse ser uma pessoa parceira da vida dele, pro resto da vida dele.
E ele faz essa carta 3 meses antes de me conhecer, 2, 3 meses, que foi mais ou menos na mesma época que eu tive um encontro com Jesus. Como as coisas, os planos de Deus são perfeitos, né? E ali estava escrito que ele soubesse que fosse eu através de um sinal. E na época eu era loira. Agora eu ainda tô loira, mas agora os cabelos uma loira mais refinada. Mas naquela época eu era loira feiticeira. Não sei se vocês lembram da feiticeira. Cabelo aqui, lisão e oxigenada. Essa era eu. E aí eu tava com esse cabelo. E na carta ele tinha colocado que ele queria uma morena de cabelos no ombro. E ele olhava pra minha cara e falava assim, você é loira, o teu cabelo é dessa cor. E eu muito assim, e eu falava assim, eu sou loira. A própria loira. E ainda eu brincava, depois eu falei pra ele, mas você não viu as cores da sobrancelha, né? Quando a sobrancelha escura, como é que eu ia ser loira feiticeira, né? E ele, tudo bem. Aí nisso... eu não sabia dessa carta, né? Obviamente, que eu sabia dessa carta. Imagina, era o secreto dele com Deus, né? Eu tinha uma passagem para ir para Europa. Dessa vez eu ia fazer um curso lá. E isso, tudo em uma semana. Aí ele vira para mim, eu falei, eu tô indo embora, tal. E ele falou para mim, olha, não, você não conhece meu Deus. Meu Deus, se for da vontade dele, você nem vai viajar. Porque quando Deus quer algo na vida... não tem por onde. E eu peguei e falei, não. Eu falei, tá tudo certo, tal, né? Aí eu tinha uma empresa que eu tinha herdado do meu pai. E essa empresa, ela devia milhões aí. E era uma confusão. E eu contei, só que eu nunca contava, né? Porque assim, como é que você vai chegar pra uma pessoa? Já era difícil achar alguém. Aí você vai chegar pra alguém e vai falar, ó, eu tô, né? A minha situação tá feia. Tô quebrada. Além de não ser loira natural, eu guardava isso só pra mim. Então, pra não aparecer no Jornal Nacional. Mas eu contava, eu escondia isso, óbvio. E, só que pra ele eu tive uma vontade de falar. E eu falei. E eu contei toda a história e ele falou. E ele debaixo do shopping, da árvore do shopping Guatemi, lá em São Paulo, onde tem aquele estacionamento aberto ali, tem umas árvores. E ele falou, eu vou orar. E essa empresa vai ser vendida. E se for da vontade de Deus, isso vai ser mais rápido do que você pode se imaginar. E eu falei, você não tá entendendo, são 30 milhões de dólares de dívida. É muita coisa. Eu falei, é muito complexo. Ele falou, você não conhece o Deus que eu sirvo. E ali ele orou, no meio do dia, eu e ele ali, ele começou a clamar ao Senhor ali. E eu olhando, né, porque assim, eu conhecia, mas não conhecia, né, assustada com tudo aquilo. Mas aceitei, do fundo do meu coração eu aceitei. E parece que uma paz começou a entrar dentro do meu coração, uma forma diferente, uma coisa diferente, eu comecei a sentir. Enfim, fui pra viagem. Quando eu estava no meio da viagem, depois de 20 dias, nem tinha começado o meu curso lá, ainda nada. Aí meu irmão me liga, volta. Me liga não, naquela época a gente não tinha o telefone. Telegrama? Não, eu tava começando uns e-mails. Aí o meu irmão manda um e-mail pra mim e fala, volta porque tivemos uma proposta da empresa e você falta a última assinar. Só falta você assinar. Aí eu falei, meu Deus, eu não acredito. Enfim, voltei. Assinamos a venda. Eu tinha conhecido cada uma semana antes de eu ir. Quando eu volto, eu olhei pro meu cabeleireiro, que é um famosinho era famosinho de São Paulo naquela época, e eu falei pra ele, eu quero tingir, quero voltar meu cabelo pra cor natural, e eu quero cortar meu cabelo, eu enjoei de ser loiro. E ele falou, você é louca? Não vou fazer isso. Eu falei, tudo bem. Ele falou, eu não vou porque eu vou acabar com o seu cabelo, a gente tem que fazer gradativamente, você tá com muito oxigenado. Eu falei, tudo bem, não vai fazer? Eu fui para um salão menor, onde a moça fez exatamente o que eu queria. E eu tinha combinado de ir no cinema com o Cadu. A hora que eu abro a porta da casa dele, ele olha pra minha cara. Eu de loira, com cabelo comprido, eu de morena, com o cabelo aqui. Aí ele olhou, ficou olhando e falou, o que é isso? Aí eu falei assim, nada. Então eu voltei pra cor do meu cabelo natural. Ele falou, mas então você não era loira? Eu falei, lógico que não, né? E naquele momento ele fala pra mim, eu quero
que você leia uma carta se é ou não é essa pessoa que está aqui nessa carta. Uau! E isso me conheci Que numa história. semana. E eu sempre achei que essa história que ele conta era mais. Ele sempre conta, mas eu achei que era mais conversa dele, sabe? E aí ele me levou no France Café, que é um cafezinho em São Paulo, tava frio, era final de julho, comecinho de agosto. Ele leu a carta e ele falou pra mim: você quer casar comigo? Eu não tinha beijado esse homem, né? Se não tinha beijado, não tinha feito nada, né? E eu olhei pra cara dele e falei: tá, você quer algo mais? Né? Precisa me pedir casamento, né? Porque eu não tava entendendo. Ele falou: não, eu quero casar com você. Você é a mulher da carta que eu pedi pra Deus. Eu tenho certeza. Ali, aquele negócio, enfim, casei com esse homem. Depois de 2 semanas a gente ficou noivo. Depois de 3 meses eu casei. E ninguém entendia, todo mundo achava que eu tava grávida. E eu falava: que grávida? Eu nem fiz nada com ele, porque ele não quer fazer. E ali eu comecei. Ali eu mergulhei assim, ó. Porque naquele momento eu mergulhei, a gente foi em alguns retiros espirituais da igreja que a gente fazia parte lá em São Paulo. E eu mergulhei cada vez mais, assim, eu tomava Rivotril com 25 anos, larguei do Rivotril, nunca mais, graças a Deus, estou liberta desde os 25 anos. Então eu tinha toda essa busca, eu encontrei tudo aquilo que eu queria em Jesus. E assim, e de lá pra cá eu brinco que eu sou mãe do Patrick, mãe da Priscila, esposa do Cadu. E aonde eu me encaixo em tudo isso? Eu acho que eu tento ser, não que eu seja, porque é difícil, mas o que eu encaixo hoje, aonde eu me encaixo, é ser a mulher de Provérbios. Que é o quê? Tentar ser ajudadora. Porque ele tem um chamado grande. Ele tem o dom da palavra. Ele nasceu para isso, né? Ele gosta, ele é um vulcão que tá ali querendo explodir e falar de Jesus para todo mundo. Ele é um evangelista nato, né? E eu tô ali como ajudadora. E o curso? Voltou ou abandonou? Abandonei, nem comecei. Tá lá me esperando até hoje. Não fiz, voltei, casei. Aí, naquela época, eu já era advogada, eu já tinha feito 3 faculdades. Eu já tinha 25 anos, né? Então, eu já tinha feito 3 faculdades. Ia fazer outro curso lá, mas não fiz, nem comecei. Aí, casei, aí depois de 2 anos a gente teve o primeiro filho, o segundo filho, e aí foi. E de lá pra cá, assim, é uma experiência diária com Jesus. Tivemos muitas coisas boas, mas também passamos por muitas dificuldades. Logo com 3 meses de casada, ele teve um diagnóstico de câncer no pulmão. Aí eu falei: Jesus amado, demorou tanto pra você me dar um homem bom, agora que você vai me tirar? Aí fui lá, conversei com ele, com Jesus, né? Ele tá todo aberto aqui, mas pra honra e glória do nome de Jesus, ele foi curado. Amém. E ali teve vários outros testemunhos. Já tu vai continuar filhos, contando etc, aqui. E tal. Esse Jesus é maravilhoso. E a nossa representante estrangeira, né? Pastora Ula, como é o teu encontro com Jesus? Encontro? O primeiro, né? Carla, quando eu vim para o Brasil, não conhecia Jesus, vim de uma igreja católica, não tive aquele intimidade com ele. Quando conheci meu esposo, com 20 anos, quando cheguei aqui, logo conheci ele. E ele já tinha aquela sede que a Eleni fala do Cadu, do pastor Cadu, aquela sede de pregar o evangelho. Então, quando ele me apresentou Jesus, a gente foi uma igreja muito rígida, muito rígida, Tabernáculo da Fé. E ele me apresentou, eu passei da igreja católica para ser evangélica, apesar que meus avós, tanto de mãe e pai, foram pastores. Ele me apresentou uma igreja evangélica muito rígida, uma religião de seguir a Jesus, mas por medo de ir para o inferno, e não de seguir ele por amor. Então eu digo assim que desde meus 20 anos eu tive muito processo em conhecimento de Jesus. Hoje eu sigo a Jesus por amor a ele, né? Por amor assim, foi um processo assim de várias experiências que eu tive com ele, que me fez crescer espiritualmente e fazer a obra de Deus com muito amor, com muito
querendo contagiar as pessoas. Até abro minha casa, né? Eu abro minha casa para fazer igreja, agora que recomeçamos, porque o que Deus fez na minha família, eu quero esse Deus para todas as famílias também, que Ele transformou cada um deles, né? E como foi o meu conhecimento, ou seja, ele tem um versículo na Bíblia que diz: tudo coopera àqueles que amam a Jesus ou a Deus, né? Segundo o seu propósito. E eu vejo que não todo mundo tem que ser pastor, cada qual tem o seu chamado, né? Mas no meu caso, nós temos um chamado. O que aconteceu? Quando eu cheguei em Floripa, quando me mudei para cá com meu marido, nós éramos empresários, ganhamos muito dinheiro, já vínhamos aqui já meio que aposentados, viver a vida. Eu trabalhar para dar uma boa herança para meus filhos. Foi isso que a minha forma de viver, né? E compramos lanche, isto e aquilo, viver, moto, Harley, andar de Harley por lá, eu comprei uma moto, o Jacó também comprou uma moto, então estávamos vivendo a vida. E um dia, assim, eu me lembro assim muito claro, estávamos direto do campo, fazendo compras, né? E chegou um rapaz, um senhor, assim, de idade, assim, e disse assim para o meu marido: quem é essa senhora que está fazendo compras com você? E meu marido pegou e disse: mas o que ela quebrou alguma coisa? Eu pago, o que foi? Aí ele pegou e disse assim: vocês têm noção do que Deus vai fazer através da vida de vocês? Eu, sinceramente, nunca quis que meu marido seja pastor. Eu sempre conheci o Jacó indo para a igreja, ajudando o pastor. Quando o pastor viajava, ele substituía o pastor, pregava. Mas eu sabia que meu marido tinha um pastor evangelista, onde a gente ia com os filhos para o restaurante que a gente ia, ele pregava evangelho para o caixa, evangelho. A pessoa que sentasse no avião era do lado também pregava. Eu cansava assim, de sair com ele e a gente aguardar que ele terminasse de falar para aquela pessoa. E aqui em Floripa, quando a gente fez um restaurante, Castelo Forte, né? Restaurante Castelo Forte, Castelo Grill no caso, ele pregava ali no salão de eventos, ele pregava para todo mundo, era pro pessoal, pro chefe, pro cliente, pro caixa, que era o assim, garçom, né? Para todo mundo. E a gente cansava disso, sabe? E eu criticava ele, cara. Eu criticava, puxa, Preto, puxa, outra vez. Eu era a que mais criticava ele, essa fome que ele tinha. E eu combatia muito ele em casa. E que ele via tem, na Bíblia, né? eu queria Vamos sair. combinar que ele ainda tem, né? Muito forte. Ele em casa, por exemplo, ele vivia lendo a Bíblia o tempo todo, tanto que ele já leu mais de 40 vezes a Bíblia, né? E quando de repente ele recebeu uma ligação, o pastor dizendo, o pastor lá de Porto Alegre, né, daquela igreja que nós tínhamos, que era muito rígida ainda, em Florianópolis nós pertencíamos a essa igreja, e ele pegou e disse: pastor Jacó, eu sonhei contigo, você recebendo um manto sacerdotal, já é hora de você se posicionar e de você ser pastor, né, de ser sacerdote. E eu na hora pulei: tu é doido, tu vai ser pastor, eu me divorcio de ti, eu nasci para ser. Primeiro que tua família está toda desordenada, e pastor tem que ter a sua família tudo que se organizado, você organizado, para dar exemplo, né? E eu disse: não, de jeito nenhum. E o Jacó disse assim, ele é muito obediente, disse, orou e disse: Deus, e agora? E ele escutou uma voz dizendo: cuida das minhas ovelhas, aceita o pastor, e quem vai cuidar da tua família fui eu, que quem vai cuidar da tua família sou eu. E nessa semana, praticamente um mês, a família toda desordenada, meu filho namorando, a filha bebendo, indo para festas, e eu também no desacordo desse chamado dele. O Jacó, ele pegou e deixou acontecer, sabe? Deixou acontecer. Passaram 3, 4 dias, recebemos uma ligação que meu filho estudava nos Estados Unidos. Estava estudando já uns 6, 7 meses. E nós não sabíamos de nada, mas ele já estava entrando nas drogas, na maconha, e estava com depressão. Se sentindo assim, queria se suicidar, sabe? Nos pensamentos assim, maligno, querendo atacar ele. Já tinha aceitado Jesus, mas estava desviado. E aí, nessa ligação, como mãe que
meu Deus, né? É ali que a gente mergulha. Quando a gente está na tribulação, está na luta, a gente realmente se lembra de Deus. Um Deus que te ajuda nesses tempos, né? E foi ali que eu mergulhei, Carla. Eu mergulhei na oração, jejum. Entramos eu e meu marido em 3 dias de oração. E nesses 3 dias de mais madrugadas de oração e jejum, Israel voltou para os Estados Unidos. Ele teve um encontro, ele conta a história da vida dele, como Jesus... Já está acertado entre eu e a mãe de Israel que ele vai vir aqui. Ele conta, ele tem uma história muito linda, assim, que está dando exemplo assim, para o pessoal que... Os jovens que têm muito ataque de depressão, né? Uhum. Estão sofrendo muito. Então, ele é um exemplo de superação com Jesus. Então, ao mesmo tempo que Jesus fez acontecer com Israel, ele me pegou como mãe. Uhum. Eu mergulhei na presença de Deus. Israel teve um encontro com Jesus e eu, pelo fato dele ter salvado meu filho, eu digo assim, Jesus, um Deus, eu conheci um Deus de detalhe, um Deus amoroso, um Deus poderoso que ouve orações, que Ele escuta, que está conosco todos os dias, sabe? Amém. Então, e fomos caminhando com Jesus. Israel voltou, largou tudo, voltou, teve encontro nessa noite. A minha filha se converteu também. O namorado que naquele dia, nessa época, Israel também, aliás, Stephanie também namorava com um rapaz que era católico. Todos, em 3 dias, nos convertemos e tivemos um encontro tão lindo na beira da cama, que o Jacó, quando marcou 3 dias para dar uma resposta para o pastor que ele ia aceitar o sacerdócio, ele estava toda a família preparada para aceitando que acompanharam nessa obra, né? Montamos uma igreja Castelo Forte, com a família, porque nosso chamado é familiar. Onde a gente anda, tem profeta falando, outro chamado familiar. Vocês vão ser exemplo como família de como é viver com Jesus. Um Jesus que transforma, um Jesus que cuida da família, que cuida de cada um. Então, e aí começou a história do Castelo Forte, né? Eu me apaixonei uma noite, depois de 2, 3 meses, eu estava dormindo, e eu acordei, não estava meio dormida, meio acordada, e eu fui para o joelho. Assim, me prostrei, sabia que era Deus querendo falar comigo, e eu senti uma lavada assim, como se fosse o sangue de Jesus me lavando, e me tremia todinha, e eu escutei uma voz que disse assim, está tudo consumado, não precisa fazer nada, está tudo como que eu não precisasse fazer nada, permanece no meu amor. Então, a partir de ali, eu me entreguei a Jesus de uma forma assim que não só meu marido tem um chamado, eu também, de aprender a amar as pessoas como Jesus ama. E se passou também menos de uma semana, parecia que tinha algum Deus me querendo ensinar que não era só Jacó que tinha o chamado, que também era eu que tinha. Deus me deu um sonho dentro do Castelo Forte. E nós tínhamos um centro de reabilitação da Casa do Oleiro. Nós cuidamos vidas também, né? Ele salvou meu filho, nós queríamos também ajudar as pessoas que também passam por essa dificuldade de drogas. E naquela noite, eu tive um sonho, acordei assim também. E eu estava na igreja uma noite, isso tudo em sonho. Eu estava numa noite e todas as mulheres deitadas no chão, pessoas assim mal encaradas olhando para as mulheres, e eu vestida de branco e cobrindo cada mulher a nudez dela, cada mulher, uma por uma. Então parece que Deus, em todos esses sonhos, essas visões que Deus estava me dando, é um trabalhar comigo, porque eu me achava indigna, me achava que eu nunca estaria preparada para aquela obra que Deus nos estava chamando, mas sempre me lembrando de aquilo que aquele senhor no Direto do Campo tinha falado para nós. Tivemos muitas lutas para chegar aonde nós estamos nesse momento. Nós não queríamos, nós fechamos igreja, Deus nos pediu para fechar, passamos 10 anos na obra de Deus, né? Nós abrimos Castelo Forte, que foi em 2010, e de novo estamos reabrindo, mas passaram 5 anos desde que nós fechamos e estamos abrindo agora novamente.
nesses 5 anos, nós passamos por muita dificuldade financeira. E ali que Deus também me ensinou um Deus provedor, porque passamos dificuldades financeiras assim muito duras. E então eu te digo, Carla, é um processo de andar com Jesus, é um processo de crescimento espiritual, de confiança, uma demonstração que parece que você tem que vivê-las para aprender a confiar em Deus. Na palavra de Deus toda diz: confia em mim, eu estou contigo em todo o tempo, tribulação. Olha só. Então, eu aprendi a confiar, eu aprendi em todos os processos que passamos. Não foi fácil, até hoje eu te digo, não foi fácil. Mas em cada processo, em cada luta que tivemos, né? Porque foi meu filho nas drogas, querendo se deprimir, no financeiro, tudo foi um crescimento e nós continuando fazendo a obra de Deus, né? Continuando. E nesses 5 dias, esses 5 anos que Deus nos fez descer para parar a obra, o Jacó nunca parou de falar de Jesus. Ele é um dele, todo mundo conhece o Jacó, ele prega o evangelho para tudo quanto é lugar, e eu também, tanto que eu criticava, que eu também, eu falo do meu Jesus para todo mundo que me vê. Eu tento ajudar casais, a gente ajuda casais também no matrimônio, né? Estou com 36 anos de casada, né? Então é uma luta, é um aprendizado, mas Deus recompensa da paz, um Deus de detalhe, que diz a Eleni, né? Realmente um Deus de detalhe, um Deus que te ensina a confiar, a amá-lo. Eu fui curada porque não tive pai, meu pai nos abandonou com 1 ano de idade, né? Então eu encontrei um paizão. Fui curada nessa. Era tipo um órfão, meu pai sempre dava dinheiro para minha mãe nos cuidar. Nós éramos quatro filhos, criada por uma só mãe, né? Então a minha avó nos ajudou, mas nunca deixou faltar nada. Mas aquela ausência de pai, né? Então todo esse processo, essas lutas, eu me apeguei a Jesus e encontrei um pai também. Então essa parte de filiação, de saber que eu tenho um pai que nos cuida, protege, que não deixa faltar nada, nunca me deixou faltar nada. Então eu sou apaixonada por Jesus já desde meus 20 anos, Carla. 20 anos, né? Meus filhos, a Stephanie, em todo esse processo, Stephanie, que é minha filha, né? Ela louva na Zion de São Paulo. Meu filho é líder da Ecletos na Zion também. Casou com uma mulher maravilhosa. O marido da minha filha, ele toca na banda também da igreja. Então, todos fomos um chamado familiar, né? Todos fazem alguma coisa na obra de Deus, né? Como eu falo, não são todos que são chamados, né? Mas todos são chamados a amar aos outros, né? Todos são chamados, né? Isso é muito lindo, é verdade. E cada uma vem de um canto, né? São Paulo, do Peru, Manaus, Amazonas. Eu venho de Lima, né? Lima? De Lima, peruana. Peruana, mas depois vem de Manaus para cá. De Manaus. E a outra vem lá da outra fronteira. Como é que acontece esse encontro de vocês? Eu sei que vocês duas já se conheciam de igreja, né? Como é que acontece isso, Simone? Foi assim. Então, como eu já falei anteriormente, eu sou de Santana do Livramento, é 1000 quilômetros daqui, né? Mas o sonho da vida do Ricardo, do meu marido, era vir morar em Florianópolis, em função das praias, da beleza que tem em Florianópolis, né? Mas nós estávamos lá, porque eu trabalhando, meus filhos estudavam e tal, e tínhamos negócios lá, tínhamos patrimônio em Livramento. Mas assim que foi possível, a gente começou a vender algumas coisas lá e viemos vindo, foi um processo gradativo a nossa vinda para cá, para Livramento. Para Floripa? Desculpa, para Florianópolis. Saindo de Livramento. Saindo de Livramento. E aí chegando aqui, nós precisamos procurar uma igreja. Não dá para viver sem igreja. Daí comecei a orar. Digo, Deus, onde é a igreja? Qual é a igreja? Aí fui numa igreja X lá e
pedi um sinal para Deus. Deus, se for aqui, e Deus não me sinalizou. Mas, como as nossas vidas estão na mão de Deus, o Ricardo sai para a rua e encontrou um homem que foi funcionário dele lá em Livramento. Nossa. E o homem disse assim, então, Ricardo, já está na igreja? Conhecia? E o Ricardo, não, estou orando. Eu tenho ele é espírita. Um parênteses, esse homem é espírita. Se eu tenho uma igreja para te indicar, é a igreja Castelo Forte. Olha só. Do pastor Jacó. E assim, nós fomos. A hora do culto estávamos lá. Mas aquilo foi de Deus, fomos levados por Deus, aquilo foi uma indicação de Deus. Não, é aqui o nosso lugar, é aqui. Então ali passou a ser o nosso tudo, a nossa família, a nossa adaptação aqui em Florianópolis. E ainda que íamos a Livramento, né? E nesse interim começa a escola do sobrenatural, que a família da Ula ali ministrava, né? E nós começamos a participar dessa escola. E ali foi a nossa consolidação na igreja Castelo Forte. Tá? E ali ficamos, ali crescemos, e até que a igreja fechou. E vivemos um novo tempo. E o teu encontro teu do Cadu com a Castelo Forte? Na verdade, a gente mora bem perto. E aí, quando eu vim pra cá, quando eu vim pra cá em 2014, eu ficava olhando assim da minha sacadinha ali, e eu via assim um monte de carro junto e não sei o que, eu falava, pensava comigo, eu acho que deve ter alguma célula ali, algum encontro de Deus. Mas, ok, ficava quietinha. Aí até que um dia eu conheci uma outra vizinha, conversando com essa outra vizinha, ela falou, tem uma igreja bem legal, não sei o que tem inclusive a célula aqui, que confirmou aquilo que E ela falou, vamos com a gente esse domingo? Aí eu pensei, eu falei, não sei, né, não sei o que é, se é bom, se não é. Enfim, eu fui, mas não levei as crianças, porque eu fiquei com medo. Aí quando eu cheguei ali, aí imagina, fui super bem recebida. E ali, desde 2014, a gente ficou quase até o finalzinho. Mas durante esse período, sempre o Cadu, a Ula... daí eu tive uma crise no meu casamento também, né? Porque daí o Cadu ficou um tempo morando em São Paulo, ele trabalhava em São Paulo, e eu aqui, por bastante tempo. Quase uns 8 anos, assim. E no final dessa transição, ele lá, eu aqui, eu já não aguentava mais. Eu já tava assim, e toda semana ele ia vindo, às vezes tinha semana que ele não vinha, porque a passagem tava cara, enfim. E aí eu tava assim no meu limite. E a gente teve uma crise bem grande no casamento, né? E esse processo todo, quem me ajudou bastante foi a Ula e Jacó. E ali acho que a gente se aproximou de novo. Isso já faz uns 2 anos, né, Ula? 2, 3 anos. E... enfim... E aí as coisas de Deus, elas acontecem como tem que acontecer, né? Tudo vai se encaixando. As correspondências chegam aos endereços certos. Exato. Sempre falo isso, e a carta sempre é a carta que a gente quer ler, né? E aí, como é que tem esse chamado para reabrir uma igreja? O pastor Jacó comentou aqui de um sonho que ele teve, da irmã, do filho que a irmã teve, que entrega o bebê, que o bebê renasce. Mas como é que é isso na visão da Ula, da pastora? Como eu te falei, né? O Jacó, ele sempre teve sede de pregar o evangelho, e a gente ficava, será que abrimos? Será que não abrimos? Será que abrimos? Será que não abrimos? E a gente começou a orar, porque é uma sede que não para. Quando você tem um chamado, é uma sede, uma vontade de, né? E a gente voltou de São Paulo, se mudou com esse processo financeiro, moramos em São Paulo, voltamos para nossa casa, que estava alugada. E a gente, na palavra de Deus, diz, qualquer movimento que faz, que você decida, deixa os profetas também falarem por você, né? Então, e começaram a falar, estamos fazendo escola sobrenatural da Bethel, né, Califórnia, da Redding, e lá tem muitos profetas, e começaram a falar também.
Isso começou a confirmar nosso coração e abrir novamente minha casa. Nós não temos um local ainda, né? E estamos recebendo as pessoas, convidando, boca a boca, né? Como eu não quero colocar o endereço em si da minha casa, porque pode entrar qualquer pessoa. A gente está tentando fazer de boca em boca. Está sendo uma bênção, né? Tem sido mesmo. E sobretudo com ajuda também dos pastores, duas pastoras ali, né? E o Espírito Santo a presença de Deus tem sido tremenda ali. É verdade. Naqueles 10 anos que a gente teve de Castelo Forte, parecia um mini avivamento, Carla. Se você estivesse ali, mas a gente está clamando para que seja novamente assim, que desperte os corações para que conheçam Jesus. A gente ora muito não queremos quantidade de pessoas, queremos qualidade de cultos ao nosso Deus, sabe? E eu tenho um entendimento, por causa da Castelo Forte, eu tenho esse entendimento. Quando a gente começou a apoiar o Gustavo e a Miriane, povos não alcançados, agora mesmo antes de começar eu falei para Ivone, eu vou levar uma pessoa lá domingo, porque talvez é uma pessoa que não vá numa outra igreja, porque as nossas igrejas aqui são muito grandes, glória a Deus que elas são muito grandes e recebem muitas pessoas, e pessoas um pouco mais conhecidas, elas acabam tendo uma dificuldade de se movimentar. E eu vejo a Castelo Forte como um lugar de povos não alcançados também, dentro de Jurerê Internacional. Amém. Porque já tem uma pessoa que eu convidei, que era nessa condição de, todas as dificuldades que a pessoa teria para ir em outro lugar, na Castelo Forte ela não tinha desculpa, que é praticamente só atravessar a rua, né, porque mora ali. E eu vejo a Castelo Forte muito assim hoje, e todas as vezes que a gente está indo lá, uns 2 meses, acredito, que a gente sai, a gente entra no carro e o Rubinho a gente dá um suspiro. Porque eu tenho comigo que a igreja é esse lugar de comunhão, é esse lugar da gente conhecer pessoas, né? De conhecer vocês, de conhecer a ULA, mas é um lugar que tem que ter essa função, e eu vejo vocês muito com essa função, de pegar essas pessoas. Hoje de manhã a gente comentava, você já notou que o Cadu todo domingo ele leva alguém na igreja? Todo domingo vocês chegam de braços dados com alguém na igreja, né? E eu falei pro Rubinho, eu também quero ser essa pessoa, que eu quero todos os dias, por esse entendimento, que não interessa a quantidade de pessoas, mas que a gente tem que levar as pessoas, né? Que aprenda, né? Não sei se você se deu conta, mas a igreja Castelo Forte, ela se preocupa muito por infundir a palavra de Deus. Que esse foi a maior experiência que eu tive na minha conversão, é que eu via meu marido ler a Bíblia e eu não nem tocava a Bíblia, porque eu não ia acostumar, era católica, né? Igreja, eu estava não me ensinaram a ler, a me aprofundar a palavra de Deus, né? E eu comecei a ler, né? Na obrigação de acompanhar esse chamado com meu marido, eu mergulhei na palavra de Deus e aí encontrei quem é, porque não adianta, Carla, dizer, eu acredito em Deus se eu não conheço o propósito que Deus tem com a gente e não conheço aquele que eu vou amar. Eu tenho que conhecer, ter relacionamento com Ele. Então, é isso que a gente tem como um dos princípios do Castelo Forte, é fomentar a palavra de Deus, tentar que as pessoas entendam, que se encaixem em uma vida com Deus, uma intimidade, ter relacionamento com Deus. Porque ali que vai se apaixonar por Jesus e não vai amar a Deus por obrigação, vai amar porque vai incendiar o seu coração e vai chegar uma hora e dizer, meu Deus, eu tenho um propósito nessa vida, porque não adianta você viver a vida sem propósito. Mesmo que tenhamos a nossa mente, a nossa educação, então não, tem que trabalhar isso, mas você viver com um propósito nessa terra é diferente, porque você vai dar tudo por aquele propósito. E que mais do que dar a vida por um propósito de que Jesus entre na vida das pessoas. Esse é o meu maior, como se diz, compromisso, né? Eu digo que eu morro por meu Jesus. Eu daria a minha vida por Jesus. Daria.
E agora, né? Nós estamos ali na casa ainda, tem domingos que fica um pouquinho mais apertado, já tem Glória a Deus. cadeira ali. Glória a Deus. De chegar o dia que nós vamos ter que ficar do lado de fora. Só espero que seja no verão, né? Que a gente vai ter que ficar do lado de fora, que a gente vai ter que levantar e dar lugar para alguém sentar. Esse dia está muito perto de chegar, eu vejo muito isso. Nossa. E eu falo isso porque eu sento bem na frente, daqui a pouco quando eu olho para trás eu digo, nossa, encheu. Carla, nós temos o propósito do próximo ano já buscar um local para nos mudar. A notícia mais linda é que meu filho está chegando, Deus já tocou no coração dele, Deus já falou através de vários profetas que o lugar dele é ajudando o pai dele e assumir assim, a organização também da igreja, né? E ele já vem com tudo, já vem assim já para buscar um local e a gente vai ter que buscar né? Porque está crescendo demais, tem dias, né, que a gente tem que pegar todas as cadeiras da casa para a pessoa se sentar, né? Daqui a pouquinho nós vamos estar sentadinhos na escada lá fora esperando acabar a pregação. Estou por esse dia. Quando você vive com Jesus e você tem a certeza de que tudo vai cooperar para o seu bem, né? Ela falou num versículo que é Romanos 8:28 que ele fala exatamente isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, assim, quando a gente fala todas as coisas, são todas as coisas. Mesmo aquelas coisas que às vezes a gente não quer aceitar, porque dói, porque são tristes. Até essas coisas, de alguma maneira, quando você caminha com Deus, elas se transformam em coisas boas, em aprendizados, ou em testemunhos, ou em milagres. E é aí que está a chave de tudo isso. Porque aqui vai acabar, é uma passagem para todos nós, né? Começo, meio, fim. Mas e o que fica? Fica o quê? É o amor que a gente tem por Jesus. O que fica é passar por esse período que a gente está aqui, sabendo que a gente vai ter vida eterna e com a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso é impagável, porque que é melhor do que você poder chegar a dormir pensando que amanhã você vai ter um dia melhor do que hoje, porque a Bíblia fala que o final é sempre melhor que o começo, que o amanhã vai ser melhor. Então, são coisas assim que é uma experiência diária com Deus, é uma experiência diária em viver com Jesus, são experiências de milagres acontecendo todos os dias, de você ter essa certeza. E como que a gente tem essa certeza? Por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então, por que é tão importante a gente caminhar dentro de uma igreja? E na Bíblia fala, caminha com grupos, caminha em rebanho, né, como ovelhas. Por que a gente tem que andar tudo juntinho? Porque eu sou pecador. Eu peco, eu caio. Às vezes eu preciso de você. Todos aqui estamos para errar. Mas quando a gente está em grupo, eu falo por mim mesma. Quando eu tive uma crise com o meu relacionamento, eu fui em psicólogos que falavam para mim, não, separa que é mais fácil, o empoderamento da mulher. Realmente, podia ser uma solução. E não estou aqui para julgar ninguém, mas naquele momento eu fui para onde? Pro meu pastoreio, pro meu andar com as ovelhinhas junto, fui pedir ajuda para quem talvez estivesse ali com uns anos a mais de matrimônio do que eu. E isso é muito legal que ela conseguiu passar para mim e a gente conseguiu se encaixar de novo e hoje, graças a Deus, estamos bem. Então, assim, não é que não vai ter dificuldades, mas as dificuldades, elas são amenizadas pelo amor que Deus derrama nas nossas vidas e que a gente consegue também, através das nossas vidas, derramar para a vida dos outros. E aí é a chave, que é o Jesus. E quais são os mandamentos que Jesus manda? São 2, que até o Cadu falou ontem. Amar a Deus, acima de todas as coisas. E o segundo, amar ao próximo, como a ti mesmo. Só que a gente muitas vezes esquece de amar o próximo. Por quê? É que tem cada próximo também, né? Mas a gente tem que amar aquele próximo. E é justamente aquele ali, né? E tem que orar, e tem que abençoar, e tem que perdoar aquele próximo. Que às vezes a gente não quer nem perdoar, muito menos orar pela vida dele. E é aí que é a dificuldade, mas é aí que é a maravilha do mundo, né?
É saber viver com Jesus. E é igual o Cadu falou ontem, mais uma vez que eu vou usar o gancho dele. Se tudo o que tiver escrito na palavra for certo, qual é o problema de você fazer? Nada. Você só vai ser uma pessoa melhor. Então, ali, se você ler do começo ao fim, você não vai achar nada que te faça mal. Nenhum pedacinho. Deus é tão maravilhoso que tudo que Ele colocou ali só te faz... E tem tantas promessas, né? Só promessas boas. Verdadeiramente, a Bíblia é sem igual, né? É algo fantástico. Para isso, ela não é um livro. Ela é uma biblioteca. Com 66 livros. É um manual de instruções. Então, tudo legado, a palavra de Deus, tudo está aqui, né? Nos ensina sobre todos os assuntos que tem aqui. Não tem o que este livro aqui não aborde. E é um livro mais atualizado que o Jornal de Amanhã. Porque se pegarmos os livros de Provérbios ali, os conselhos de Salomão, são para os nossos dias. As inteligências que são mencionadas hoje, né? Inteligência emocional, tudo já está escrito aqui. Um dia uma senhora me pediu para eu fazer uma palestra sobre a inteligência emocional. Eu já tinha estudado Gardner quando eu fiz o curso de educação especial, mas agora eu resolvi preparar debruçado sobre a palavra. Eu digo, a ciência persegue a palavra. A ciência persegue a palavra, né? É algo fantástico. Já te transforma, né, Carla? Se você obedece cada versículo ali, você converte em outra pessoa. Em quem? A imagem de Jesus. E cada vez que a gente lê ou escuta uma pregação, eu até postei sobre isso hoje de manhã, porque a pregação sobre Josué, ontem, quando eu li, quando eu estudei, foi uma interpretação. Aí quando o pastor Cadu falou ontem à noite, eu só fui anotando ali no meu telefone, eu falei, volta aqui, faz o link com isso aqui, puxa aqui, que eles estão ali falando e eu tô ali, né? E aí hoje de manhã, meio que a gente estava meio atrasado, mas eu falei, não deu, tive que parar. Eu digo, volta lá e estuda isso de novo, e olha isso de novo. Daí fui na minha primeira anotação, volta aqui. Ela é tão viva que ela faz tu voltar e dizer... Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso por isso aqui também. Não só por aquilo que eu li naquele momento. Aí por isso que o pastor Jacó leu 40 vezes. Você faz conexões. Porque a Bíblia é o livro que a gente lê e o autor está conosco. Porque ela foi escrita pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vive em mim. Às vezes então, eu bofeteia um pouquinho demais. Mas ela não é estática. Não é estática, ela é viva. Ela é um livro vivo. É um livro vivo e é incrível, assim. Ontem eu fiquei muito impressionada, porque quando nós estudamos Josué, aquilo já tinha me deixado muito impressionada, aquela primeira parte. E eu, tá bom, né? Eu falei, poxa, coitadinho, teve que assumir toda a responsabilidade. Moisés foi, e o cara ficou ali, né? E agora? O que eu vou fazer? E Deus dá a instrução. Entendi a instrução, tudo certo. Mas ontem me pegou a instrução. Eu falei, opa, eu é que entendi a instrução por um ponto de vista, mas tem outro ponto de vista, justamente por isso. Né? E às vezes eu tenho a impressão que eu vou ler de novo, eu vou dizer assim, trocar a página da minha Bíblia. E tu sabe que um dos atributos do Espírito Santo é relembrar aquilo que você leu? Então, quando você está em qualquer momento, se você já leu, está em alguma luta, tem uma vocecinha que vai te relembrar aquele versículo e aí você se defende com aquilo para você sobrepassar aquele problema que você está vivendo. Ou uma atitude, alguma atitude ou condição que você precisa se relembrar para obedecer e você vai ser vitorioso. Seja forte e corajoso. E vocês sejam fortes e corajosos. Amém. Eu estou muito feliz por esse momento. E eu sei muito o papel da mulher, né? Por trás disso tudo, para poder dar conta dos 3 homens que às vezes precisam também, né? Sempre falei muito sobre isso. E eu fiz um retiro espiritual uma vez, eu e a Camila. E na hora do almoço, nós sentamos, e tinha uma mesa com um homem só. E era o único lugar que tinha pra gente sentar, e nós sentamos com ele. E começamos a conversar. E ele era um pastor de uma igreja em Porto Alegre, e ele faz esse retiro 2 vezes por ano. Porque ele disse, eu preciso vir para que alguém ore por mim. E eu sempre digo, alguém tem que orar pelos nossos pastores. É verdade. Né?
Não, nossos pastores e pastoras, orar pela família deles. E vocês saibam que aqui tem um casal que ora por vocês. Obrigada. Por tudo que a Obrigada. gente tem a viver ainda. Amém. Né? Nesse projeto. Eu acredito muito nesse projeto. Até hoje não entendo, não quero entender também porque que eu mandei aquela mensagem para a Ivone naquela segunda-feira. Né? E a Ivone, a Castelo Forte vai reabrir. Aí eu não sei o que é, mas eu tô indo. Tô dentro. Foi mais ou menos assim. E mesmo assim, ela e o Ricardo ainda nos deram orientação. Visitem outros lugares, orem, conversem com outras pessoas. E nós somos muito obedientes, nós somos bem obedientes. O pastor Ricardo me ensinou sobre obediência e eu sou obediente aos ensinamentos dele. E nós rodamos ainda alguns lugares, né? Pra gente poder entender se era mesmo aquilo. E quando eu cheguei lá, num determinado momento, que eu entendi que era isso, que ali é um lugar de povos não alcançados. E as pessoas estão sedientas, olha. Estão sedientas. Ali também é um lugar de povos não Ou tem alcançados. pessoas que estão vivendo para ser salvas, mas não tem relacionamento com o Pai, sabe? Não tem. Por falta de identidade. Falta de conhecimento da palavra. Porque o lugar onde a igreja está hoje é um lugar de ter, de posses, mas não de ser, de se sentir filho de Deus. É isso que eu entendo. Leninho, que já caminhamos orando por Jurerê, nas praias, de rua em rua, declarando liberdade, libertação de famílias. Porque é um lugar de ter. Eu tenho posses, eu tenho carro, eu tenho viagens, não dá eu tenho felicidade casa. Nenhuma. Exatamente, por isso que é um lugar de povos não alcançados e tem um trabalho muito grande para ser feito ali, né? E eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Queria que vocês deixassem uma mensagem final, né? Convidando para ir para Castelo Forte, eu sempre falo, me chama no privado que a gente passa o endereço, a gente convida, até a gente poder anunciar com grande felicidade esse novo lugar. Já que você começou, Ivone, você começa terminando. Eu quero compartilhar um versículo que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, que ele diz assim: que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem baixou o coração de ninguém o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Então saibam que Deus tem grandes coisas e não há vida em abundância fora desse Deus. Amém. Amém. Helena. Eu tenho algumas coisas assim que eu gosto, que eu acho que a Castelo Forte nos preenche. Primeiro é a questão da fé, que a gente, na Bíblia fala, se creres verás a glória de Deus. E como que a gente faz para crer? A Bíblia fala também que a gente tem que ouvir para a gente aumentar a nossa fé. Então, indo ali, escutando a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus, a gente tem ânimo, força, coragem, fé para a gente continuar a semana. E ali é um lugar que a gente acha isso. Então, eu acho assim, é um lugar maravilhoso. Eu conheço a Ula há bastante tempo, o Jacó também. Eles são um casal que eles são tementes em Deus. Errar, todo mundo pode. Mas mesmo, eu também posso, né? Cadu também pode. Mas o que eu sempre falo, que eles têm o plano e o propósito de Deus. Eles conhecem o propósito de Deus na vida deles. E isso é maravilhoso. Porque eles estão ali para servir e para ensinar o amor que Deus tem para cada um de nós. Então ali é um lugar especial, porque eles falam sobre amor, sobre o se doar, sobre o amor a Jesus, o amor a Deus e o amor às pessoas. E hoje em dia é difícil achar isso, né? Sim, essa disponibilidade do ser humano. Então eles são um casal especial para nós e vale a pena conhecer a igreja e sentir o transbordar de Deus, né? Tem sido um transbordar, é verdade. Carla, isso que Deus nos tem ensinado a transbordar, né? Não para nós, né? Jesus foi caminhar desse jeito, amando as pessoas, não retinha nada, ele sabia o propósito dele na terra. E a gente conhecendo esse propósito, além de obedecer esse chamado,
a gente quer ensinar as pessoas a amar, né, a ter intimidade com o Pai e não reter isso para elas também, contagiar as suas famílias, deixar que Jesus entre através delas para deixar que transforme os seus filhos, mãe, pai, avô, o que for, contar de que Deus faça a obra que Jesus tem um propósito, né, de salvação para a terra. E aproveitar porque se escuta tantas notícias ruins, né, Carla? Se escuta muitíssimas notícias ruins e quando Jesus entra tem uma esperança de vida, uma esperança de vida eterna. E não há nada do que se possa fazer além do que você aceitar Jesus, aceitar esse sangue derramado sobre você e receber a vida eterna. Você fica ali sem uma motivação de vida, acaba se perdendo pelos seus pensamentos, mas quando você se alinha, a palavra de Deus é um propósito de fé, um propósito de amar as pessoas, que é isso que está faltando, o perdão também. Muitas pessoas são tristes, deprimidas, porque falta de perdão. Então, tudo isso a gente ensina lá na igreja, né? Sair disso, de encontrar a alegria de viver. Pessoas estão sem alegria de viver, né? Porque os tempos são ruins, os tempos estão maus. Então, há esperança ali, uma casinha lá em Jurerê, onde a gente quer ensinar a palavra de Deus, quer amar as pessoas, quer direcionar para o amor de Deus. E todos são Amém. Em nome de bem-vindos. Jesus, Amém. né? Minhas lindas, muito obrigada. Obrigada a você. Eu estou muito feliz, o Rubinho também, estamos muito felizes de estarmos sendo conduzidos por vocês. Né? A Ivone é a pastora já há mais tempo, a gente já tem quase 2 anos de convivência. E essa confiança que a gente tem na Ivone foi o que pegou e nos colocou na convivência com vocês. Nós estamos muito felizes por isso, muito obrigada. Estamos orando por vocês, por suas famílias. Obrigado para você. Né? E eu tenho certeza que nós vamos voltar aqui para falar dessa nova etapa. Essa primeira etapa de então aparecendo as primeiras folhinhas desse semeada Castelo Forte. A gente vai vir aqui falar sobre muito mais coisas. Obrigada. Gostou desse episódio? Eu amei. Eu termino sempre emocionada porque porque é muito lindo a gente poder falar de Jesus, a gente ter a oportunidade de usar algo que as pessoas usam tão mal, que é a internet, a gente poder usar para uma coisa tão boa e tão maravilhosa. Pega o link e manda para o maior número de pessoas que você puder. Alguém sempre precisa ouvir a palavra de Deus em algum lugar desse mundo. Clica aqui, comenta, compartilha, faz alguma coisa. Se você não quiser abrir a sua boca, como eu estou sendo ordenada, abrir a minha e a me expor aqui. Muitas vezes as pessoas me questionam, né? Tu está sendo muito vulnerável. Eu digo, pois é, eu estou sendo obediente pela primeira vez na minha vida. Então eu estou abrindo a minha boca, estou abrindo o meu espaço. Montamos toda essa estrutura aqui somente para falar de Jesus e do seu amor. Glórias a Deus. Aqui embaixo tem todos os contatos de como falar conosco. Tem dúvidas, quer saber mais sobre a Castelo Forte? @Castelo Forte Floripa lá no Instagram e também aqui no YouTube, Castelo Forte Floripa. Vem muita novidade por aí, já está escrito. E eu estou louca para chegar nessa página desse livro, para poder vir contar mais novidades para vocês dessa igreja. Muito obrigada e Deus abençoe a sua vida como Ele generosamente tem abençoado a minha. Até a próxima. Tchau, tchau.